Essa foto não é montagem, é verdade? Não, essa foto é verdade. É legal, né? E nós tiramos. Nós tiramos agora no dia 24 do sindicato. Eu nunca fui ter nunca montei isso. A gente conversa pra caramba. Aí eu vou te mostrar uma coisa aqui. Nossa, que coisa feia aqui, ó. Olha o teu beijo. Ó, aqui foi no final. Essa camisa eu mandei fazer, somente pra isso, ó. Deixa eu te mostrar melhor aí na mesa. Aqui é na mesa. Esse é o meu caçulinha. Esse é o que nasceu agora. Esse é o que nasceu agora. Agora eu vou te mostrar agora. Está selecionado. Agora eu vou te mostrar aqui agora. Esse é o que nasceu agora, né? Agora vamos ver. Essa é minha esposa, que eu dava sempre com a Vanessa. Essa é minha esposa. Não lembro. Aí esse é também filho dela. Esse é o pequeno, esse dois é filho dela. Esse é de 6 anos. Aí o pequenininho. Esse aqui já é de outro casamento. Esse aqui já é de outro casamento. Bom dia a todos. Quero saudar aqui os vereadores Jander Lira, Eduardo Vidowski, Edson Parra, Carlos Serafim, Marcos Fontes, Ricardo Andrejuk, Anacleto Campanella, César Oliva, Maurício Fernandes e a Valdirene representando o Sidney Bezerra da Silva. Quero também agradecer aqui ao vereador Cristiano Gomes também. Quero também agradecer também a presença dos secretários Magali Rosolém, Adriana Fonseca, Silvio Minciotti, Charlie Cury, doutora Regina Maura, Rosana Cid aqui, representando a Marisa Catalão, chefe de gabinete. Doutora Silvia Campos, isso, não estava aqui. Doutora Silvia Campos, secretário. Quero também aqui parabenizar pela presença aqui do público presente e demais participantes aí. A Comissão Mista Permanente, criada pela Resolução 998, de 20 de fevereiro de 2013, com base no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, é constituída pela Portaria 9925, de 9 de fevereiro de 2017. Realiza neste ato audiência pública conforme o artigo 9º, parágrafo 4º e artigo 48, parágrafo único da Lei Complementar 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, referente à avaliação da execução orçamentária e o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2017. Quero também parabenizar aqui a presença do vereador Ubiratã Figueiredo também. Agora eu vou passar a palavra ao senhor Jefferson Cine da Costa, nosso secretário da Fazenda. Muito bom dia, senhor presidente da Comissão Mista. Dizer que é um prazer voltar nessa casa. Agradecer pela receptividade sempre. Cumprimentar e agradecer aos vereadores que vieram prestigiar a nossa apresentação, a nossa prestação de contas. Agradecer também aos colegas de trabalho, nossos colegas secretários, os colegas assessores das secretarias, ao público em geral que vem nos prestigiar nessa manhã de quarta-feira, à imprensa e aos demais servidores da Câmara Municipal. Importante iniciar essa explanação registrando que nós trazemos aqui resultado de 2017. Qual é o nosso objetivo nesta manhã? Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a cada 4 meses nós precisamos comparecer a essa casa e prestar conta do que tem sido feito com o dinheiro público. E nessa ocasião de fevereiro nós temos aqui
os dados finais de 2017, portanto, vamos falar exclusivamente de 2017 e do que foi feito em termos de receitas e despesas e quais os resultados finais do nosso primeiro ano de gestão à frente do município. Eventuais questionamentos fora desse escopo, nós nos reservamos o direito de tratar, a gente recepcione aquilo que a gente não tiver de resposta pronta, presidente. Se não houver nenhum impedimento da comissão, a gente faz como das outras vezes, a gente recebe o pedido e retorna com as respostas numa próxima ocasião. Essa audiência vem prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de maio de 2000, e que diz que nos meses de maio, de setembro e de fevereiro, o Poder Executivo precisa comparecer ao Poder Legislativo e trazer os dados da respectiva gestão fiscal. Nesse sentido, a gente inaugura aqui a nossa explanação, é o mesmo padrão das apresentações anteriores, então não tem novidade nenhuma. Trazendo os dados aqui de receita. Então, mostrando aqui o panorama inicial de arrecadação de 2017 versus resultado final de 2017 em termos arrecadatórios. Com destaque, importante dizer que aqui nós estamos falando de arrecadação consolidada. Então nós temos aqui a arrecadação da própria prefeitura, a arrecadação das suas fundações, a arrecadação da Universidade de São Caetano do Sul e a arrecadação também do SAESA. A previsão inicial para o nosso orçamento, quando a gente olha a totalização, era de arrecadar R$1.302.069.180,80, e a efetiva arrecadação do município foi de R$1.247.111.167,46. Logo, um déficit arrecadatório, no geral, de R$54.958.013,34. Esse déficit representa para nós uma frustração arrecadatória da ordem de 4,22% na arrecadação, tendo em vista o que se previa arrecadar no início do exercício. Aqui é bom a gente fazer alguns destaques de antemão, né? Quando a gente fala de 4% a menos de arrecadação, de 54 milhões de reais que deixaram de adentrar os cofres públicos, nós percebemos isso de imediato, quando assumimos a gestão, de que a receita que estava prevista para 2017 ela não iria acontecer. A expectativa era que frustrasse mesmo em 50 milhões de reais, entre 50 e 60 milhões de reais, e tendo em vista os vários passivos que precisavam ser liquidados durante o primeiro ano de gestão, nós não optamos por contingenciar apenas os 4,22%, nós contingenciamos 26% do orçamento, o que foi suficiente, vocês verão nos números dos slides seguintes, o que foi suficiente, não só para suportar esse déficit arrecadatório, não só para mitigar esses 54 milhões de reais que a gente não arrecadou, bem como para suportar aqueles casos que foram deixados, né, do exercício anterior e que nós fomos chamados a honrar no primeiro exercício de gestão. Portanto, a arrecadação do município oficial do exercício de 2017 foi de R$1.247.111.167,46. Trazemos aqui alguns dos... Deixa eu pedir para dar um zoom até para melhorar a informação para a plateia. Nós temos aqui o comportamento arrecadatório das principais receitas do município. Então, a nossa principal base arrecadatória é o ICMS, isso já é sabido e amplamente conhecido por quem nos acompanha. O ICMS do município sofreu uma dura queda em 2016 e mais uma queda em 2017, mas entendemos que é uma trajetória agora de estabilidade. Talvez não cresça mais para 2018 ou não tenha um crescimento expressivo, mas o número de 2017 aponta para uma estabilização do comportamento dessa receita. A arrecadação final dela em 2017 foi de R$310.984.752,11.
Temos aí abaixo duas das nossas receitas próprias, né, as receitas do próprio município. Gesta, o próprio município arrecada. Nós estamos falando do IPTU, este sim, bem administrado e numa crescente, tivemos uma curva positiva dele. Aferimos aí ao final de 2017 R$ 144.792.986,63. E o ISS, o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, que sofreu uma queda em 2016, e nós conseguimos reverter esse cenário. Nós trouxemos ele ao maior patamar dos últimos 3 anos, R$ 169.237.344,56. Outro importante componente da receita é o Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. É um fundo constituído para todo o país, que é organizado e redistribuído por estados, e o município faz uso a esse recebimento de forma proporcional ao número de vagas nas suas diversas modalidades de ensino. E o Fundeb também trouxe um resultado positivo no exercício de 2017. Nós fechamos o ano com uma arrecadação de R$ 73.681.858,31. Uma outra importante base arrecadatória nossa é o Fundo de Participação dos Municípios. É um fundo constitucionalmente instituído e que vinha numa crescente até 2016 e sofreu uma queda em 2017. É importante dizer que esse fundo ele é constituído basicamente por uma parcela do imposto de renda, que a União arrecada, e do IPI, do Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, ele tem uma forte vocação à renda e à industrialização. E nós não temos controle sobre ele. É a União que arrecada, apura e redistribui aos municípios de acordo com alguns critérios, basicamente critério populacional, e aí a gente sai um pouco desfavorecido nesse ponto. Mas a receita ainda assim é significativa, apesar de uma queda. Nós tivemos aí R$ 64.754.016,25. A última receita que a gente traz para ser apresentada é o Imposto sobre as Transmissões Intervivos, o ITBI. Então, quando há a transmissão de bens por causa de mortes, por herança, nós estamos falando de um imposto devido ao governo do Estado, o ITCD. Quando a transação ocorre entre vivos, nós estamos falando de um imposto devido ao município, que é o ITBI. Esse imposto ele é necessariamente impactado pelo volume da atividade imobiliária. E não é novidade para ninguém que o Brasil passou por um bom momento do mercado imobiliário, coisa de uns 8, 7, 6 anos, e que esse comportamento vem agora num declínio, e naturalmente a arrecadação desse imposto vem nesse sentido, né? Alguns municípios aumentando a alíquota de ITBI, outros municípios fazendo revisão de planta genérica, não é o nosso caso, e ele sofreu aí em termos percentuais e até em termos reais uma ligeira queda no exercício de 2017, se comparado a 2016. O resultado final dele foi de R$ 20.946.901,91. Lembrando que a expectativa é que ele se consolide também nesse patamar. À medida que a economia gradualmente for retomando o seu ritmo de crescimento, é bem provável que o ITBI também acompanhe essa sistemática. A totalização das receitas, então as principais receitas do município em 2017 totalizaram R$ 784.397.859,77. Eu pedi só para dar um zoom, se possível, na última coluna, para mostrar o comportamento percentual da trajetória da receita. Então veja, o ICMS, que é a nossa principal receita, ele tem uma queda vertiginosa em 2015 de 15,69%, uma nova queda muito expressiva em 2015 e 2016, então 10%. E nós conseguimos estabilizar
essa que é a nossa principal receita, a casa de 0,65%. Aqui nunca é demais informar a casa que nós detectamos que não havia o acompanhamento, a fiscalização por parte do município sobre essa que é a nossa principal receita. Quando nós chegamos, nós encontramos pessoas que não eram sequer funcionários da área, não eram funcionários de carreira do município, encarregados de acompanhar as empresas do município no quesito ICMS. E nós imediatamente recompomos a equipe, constituímos a equipe. Hoje nós temos uma equipe de carreira, são fiscais concursados, inteiramente vocacionados ao acompanhamento do ICMS, e já temos conseguido alguns resultados muito expressivos, presidente. Nós temos uma importante empresa petrolífera do município, em que pelo simples acompanhamento nós já estamos vislumbrando um crescimento de mais de 10% na composição do ICMS a cargo dessa petrolífera para o ano que vem. Então, como dizia meu avô lá em Minas Gerais, é só fazer certo que dá certo, não é para ter muita surpresa, né? Então, muito nos traz esperança esse trabalho que tem sido feito de base no ICMS, porque ele é sim o nosso principal componente arrecadatório e, sem sombra de dúvida, o responsável pela matriz de curto prazo do município no que diz respeito à sustentação financeira. Um destaque aí para o IPTU, que cresceu a casa de 6,46%. Nós estamos dizendo aqui basicamente da inflação que foi lançada lá em 2016 para 2017. O imposto sobre serviço, que também tinha uma queda em 2017, ele caiu 0,6%. Esse ano a gente conseguiu reverter isso para um número positivo de 3,66%. O Fundeb, que é o Fundo de Educação Básica, teve o melhor crescimento dos últimos 3 anos. E aí os destaques negativos vêm para o Fundo de Participação, como já mostrado na tela anterior, e para o Imposto sobre as Transmissões Interviews. Aqui, graficamente, o comportamento dessa receita, com destaque aqui para a segunda e para a terceira coluna, quando a gente mostra o IPTU e o ISS, são as nossas receitas, as receitas que nós temos a obrigação de gestar, e elas vêm agora pela primeira vez, uma ligeira curva de crescimento. E aqui vamos para a fase negativa da história, que é a fase da despesa, né? Quanto é que foi a despesa do município nesse exercício? Tal qual a arrecadação do município se apresentava insuficiente, quando a gente viu esse movimento, nós olhamos para a parte da despesa e identificamos a necessidade de contingenciar o orçamento. Já foi amplamente dito isso nas outras ocasiões. Contingenciamos no primeiro momento 21% da possibilidade de gasto do município. Na sequência, aprofundando melhor as análises, percebemos que não seria suficiente. Ampliamos esse bloqueio das dotações à casa de 26%, de forma que a despesa do município atualizada, a despesa que eu poderia executar, que era da casa de 1.334 bilhões, nós só conseguimos, e aí nós bloqueamos e limitamos a 1.158.170.911,12. É a coluna das despesas empenhadas. O que significa isso? São os compromissos assumidos pelo município durante a gestão, pagos ou não, consumidos ou não. É importante aqui a gente dizer, até para quem não é muito familiar ao tema, diferente da receita do município, da arrecadação, a arrecadação para o município é quando o dinheiro cai no caixa. O município foi ao banco, fez o recolhimento da sua guia, o dinheiro creditou-se, conseguiu chegar ao Tesouro Municipal. A partir daí a gente diz que teve uma arrecadação. Para a despesa não é o mesmo movimento. Para a despesa o movimento é dividido em 3 nuances, em 3 vertentes: a despesa empenhada, a despesa liquidada e a despesa paga. A despesa empenhada é quando o município assume um compromisso
com determinado fornecedor. Então, para exemplificar, para ficar mais fácil, terminamos uma licitação de merenda. Quando a gente termina a licitação da merenda, a gente imediatamente faz um empenho daquele contrato para aquele exercício. Essa é a fase da despesa empenhada. Eu ainda não consumi essa despesa, mas eu já tenho por obrigação de reservar parte do meu orçamento, de consumir parte do meu orçamento em prol desse contrato. Essa é a despesa empenhada, e que montou aí a 1.158 bilhões. No momento que eu começo a consumir a despesa, eu avanço para a fase da liquidação. Então eu assinei um contrato de merenda e fiz o empenho. Transcorrido o primeiro mês da prestação de serviço, ocorre a primeira emissão de nota fiscal. A gente chama isso da fase da liquidação da despesa orçamentária. Então, quando a gente fala da questão do consumo do município, da despesa sob a ótica do consumo, a coluna das despesas liquidadas representa o que é mais próximo do que o município consome em termos de despesa. Então, quanto custou a atividade estatal do município, efetivamente, sob o prisma de consumo? É o resultado da coluna liquidada. O município custou R$1.111.497,25. E a despesa paga, pelo próprio nome, é quando a gente emite cheque. Eu recebo a nota e tenho um prazo contratual para realizar o pagamento, normalmente 10, 15, 20 dias, 30 dias, e a gente encaminha aí o pagamento ao fornecedor, logo é considerado uma despesa efetivamente paga. A despesa paga no exercício foi de R$1.102.972.195,75. E se eu olhar o que eu consumi menos o que eu paguei, gera o resultado que está na última coluna, que é a despesa do município a pagar. São os restos a pagar, são as despesas que viram de um exercício para o outro. Ah, mas o município ficou devendo alguém? O município ficou devendo alguém. É natural que eu tenha compromissos assumidos em novembro, dezembro, eu tenho outubro do ano corrente, e que o prazo de contrato, o prazo de medição, o prazo de emissão da nota fiscal encaminha o pagamento para o início do ano seguinte. Isso é natural, é natural. Então ficamos com reais a pagar de 55, com empenhos a pagar de R$55.198.715,37. Insto a frisar, presidente, que estamos religiosamente em dia com os nossos compromissos. Aqui no quadro abaixo a gente mostra quanto foi transferido para a administração indireta e para a Câmara Municipal, Poder Legislativo. Foram feitas aí transferências para a nossa Fundação das Artes, para a Fundação do SUS, do qual inclusive o vereador Cristiano é presidente. Fundação Municipal de Saúde, que é a FUMUSA, que está em fase de extinção. A FUMUSA não foi extinta, foi aprovada a lei de extinção da FUMUSA, tem um período aí para ir sendo realizados os procedimentos necessários à sua regular extinção. Fundação Pré-Memória, que está aqui inclusive o Charlie Farid Cury, que preside. 50 milhões à Câmara Municipal de São Caetano, que foi parte dele devolvido ao final do exercício para recompor o cofre do município. 5 milhões para a Universidade de São Caetano do Sul e 33 milhões para o SAES. Eu quero só fazer um destaque aqui nessas últimas duas linhas. 5 milhões a USCs. O que é 5 milhões a USCs? Pela primeira vez nos últimos anos aí, foi pago o que era devido a USCs em razão das bolsas de estudo. Então, foi um esforço muito grande da nossa parte, junto com a reitoria, o professor Marcos Sidney Bassi. Nós entendemos que não poderíamos virar esse ano repetindo o que era procedimento anterior, então se ofereciam as bolsas com o compromisso da Prefeitura em encaminhar recursos à universidade. Esses recursos ficavam na Prefeitura e a USCS tinha que arcar sozinha com essas bolsas compromissadas. Isso aconteceu nos últimos 2 ou 3 anos anteriores e conseguimos arcar 100% com o nosso compromisso em termos de universidade. Repassamos 5 milhões à USCS para suportar o programa de bolsa de 2017. Para o SAESA, 33 milhões de reais foi repassado a partir do momento em que houve
a mudança do serviço de limpeza lá para aquela autarquia. A partir daquele momento, a arrecadação da taxa de lixo que ainda estava no carnê de IPTU, teríamos por obrigação de realizar um repasse disso ao serviço de água e saneamento ambiental. Tudo isso foi passado por essa casa, nós aprovamos uma lei que autorizava o repasse e realizamos 33 milhões no exercício de 2017. Total de repasses ao Legislativo e à administração indireta, R$ 123.687.740. Aqui, vamos falar um pouco da despesa com o pessoal, olhando o Poder Executivo como um todo. Isso, nós vamos ver no slide seguinte, muito nos orgulha ter conseguido trazer os números de pessoal a um patamar que não é o ideal, mas que já nos agrada. Okay? A apuração do índice oficial de despesa com pessoal do Poder Executivo foi de 44,78% no exercício de 2017. Nós temos aí uma boa, municípios inclusive da região que estão acima da casa de 60 e pouco, e aí fica impraticável governar com um patamar desse, se quer investir, né? O Poder Legislativo, a apuração do Poder Legislativo chegou a casa de 2,95% e o limite dele é de 6%. Quando a gente olha a saúde, foi apresentada aqui na sexta passada, na própria audiência específica, nós conseguimos aplicar 25,65% em saúde, sendo que a nossa obrigação enquanto município é de 15%, portanto, aplicamos 89 milhões, quase 90 milhões de reais, além do nosso dever de casa em saúde. É importante registrar que a despesa da Secretaria da Saúde reduziu drasticamente. A despesa, nós conseguimos baratear sobremaneira as ações de saúde, sem prejuízo ao atendimento, muito pelo contrário. Os índices que foram apresentados aqui na semana passada comprovam isso com muita tranquilidade. A despeito de termos, não vamos entrar na questão da invasão, não é nosso objetivo, mas fizemos muito bem o nosso dever de casa na saúde, no que diz respeito à nossa obrigação constitucional, assim como na educação. Nós deveríamos, por obrigação, aplicar 25% em educação, aplicamos 28,14%, portanto 26 milhões, quase 26 milhões e meio a mais do que era a nossa obrigação. Aqui também sempre é importante registrar, a obrigação do município é aplicar em educação infantil e educação básica, isso é fundamental. Não no ensino médio, não no ensino superior, e a Constituição diz que isso aí são obrigações do governo do Estado e da União. Quando a gente coloca dinheiro no ensino superior, não entra nesse ponto. Quando a gente coloca dinheiro no ensino médio, não entra no ponto do município. Então, quando a gente fala de 28,14%, nós estamos falando de dinheiro único e exclusivamente aplicado em educação infantil e educação fundamental. Resto a pagar. Dívidas. Aqui é importante mostrar o raio-x inicial do exercício. Nós recebemos o exercício aí com 168 milhões a pagar de dívidas de curto prazo. Durante o exercício, pagamos 94 milhões de reais, cancelamos, renegociamos, deixou de existir 4.481.000. Ao final do exercício de 2017, 69.697,98 Mais abaixo, a gente mostra o comportamento das coisas de 2016 e que não estavam reconhecidas na prefeitura, os empenhos anulados na virada do exercício de 2016, cancelados lá em 28 de dezembro. Nós recebemos protocolos, reclamações, cobranças de fornecedores via Ente Fácil
no montante de R$ 40.243.956,86. Registre-se, esses casos não estavam empenhados, não estavam reconhecidos no passivo do município e foram todos cobrados logo no exercício de 2017, portanto, reconhecidos dentro de 2017, consumido o orçamento de 2017 para suportar essas despesas de anos anteriores, notadamente de 2016. Desses 40 milhões, nós já conseguimos atestar e reconhecer R$ 21.841.291,37, e ainda temos um dever de casa grande, que é a análise, renegociação e repactuação do saldo, que em 31 de dezembro de 2017 era de R$ 18.402.665,49. Agora vamos mostrar o caixa do município. Nós já mostramos as dívidas, vamos mostrar o caixa. Recebemos em caixa R$ 53.459.066,03. Nós arrecadamos aí 1.247, pagamos 1.102, pagamos aqueles saldos de exercícios anteriores aí de 94 milhões, transferimos 123 milhões para a administração indireta, e tem aí um resultado extra-orçamentário. São recursos que não são nossos, por exemplo, o INSS que eu retenho de folha, que eu preciso mandar para o INSS, mandar para a Previdência, as calções, os recursos que não são do município, mas que estão momentaneamente sob tutela dele, totalizaram 103 milhões de reais. No exercício, o saldo final do município foi de 83 milhões de reais, 119.813,73 centavos. Isso aí é o demonstrativo de caixa, é o extrato bancário. Na sequência, vamos falar um pouco de resultado primário. Isso é um tema muito técnico, muito distante da nossa realidade. Vou procurar ser bem breve nele, até para não perdermos, às vezes, o que é melhor, que é a parte da discussão. Mas o resultado primário significa o quanto eu arrecadei menos o que eu arrecadei de juros, ou seja, se eu arrecadei IPTU, conta, mas se o meu dinheiro estava em caixa e rendeu juros, não conta. O resultado primário é a receita primária do município, que não depende de questões de mercado financeiro, versus a despesa primária do município. A despesa primária vem na mesma lógica. Tudo que eu gastei, mas eu não vou computar aqui o que eu gastei com juros, o que eu gastei com amortização de empréstimo, que eu não gastei com o mercado financeiro. Essa é uma lógica de ordem macroeconômica, é para análise do país como um gerador de superávit primário, faz muito sentido para governo federal e para governo de estado. Para município, transporte, não tem tanto sentido, mas é um importante indicador. Okay? Mostrando que em 2017, a receita primária do município foi de 1.230, a despesa primária do município foi de 1.106. Logo, tivemos um superávit primário, muito falado isso em jornal nacional, essas coisas, questões de análise de conjuntura nacional. O nosso superávit primário foi de 124 milhões. Quando a gente olha para 2016, houve um déficit primário. Então nós saímos de um déficit de 33 milhões para um superávit de 124 milhões. Isso muito também nos alegra, nos entusiasma, porque apesar de não ter lá grande sentido do ponto de vista local, não deixa de ser um bom indicador. Dívida de longo prazo, dívida consolidada. Toda a minha dívida, cuja obrigação de pagar é para depois de 12 meses. Então são os empréstimos de longo prazo, são os famosos precatórios, são os compromissos que vão perspassar aí por 5, 6, 10 anos. Esses compromissos do município estão aí analiticamente demonstrados, remontam a uma dívida de longo prazo, de 185 milhões
R$314.066,06. É um excelente indicador para São Caetano do Sul. A prova disso, consegue mostrar um pouco melhor no slide seguinte. Tem muito número aqui, mas vamos dar um zoom para mim, por favor, na coluna 31 de dezembro de 2016. Vou mostrar aqui. Em 31 de dezembro de 2016, a dívida de longo prazo do município era de 192 milhões de reais. E o município dispunha, naquele momento, de 17 milhões para fazer frente. Ok? Quando a gente volta para 2017, a dívida recuou de 192 para 185. E as deduções, as disponibilidades para fazer frente a isso, remontam a 95 milhões. Então a gente sai de uma dívida de 192 para 185 e uma condição para pagamento de 17 milhões em 2016 para 95 em 2017. É um resultado nominal muito positivo, está fabuloso. Uma melhoria considerável dos nossos indicadores de longo prazo. A vida de longo prazo do município começa a ficar bem mais saudável do que se apresentava. E trazendo essa dívida aqui para um percentual, a lei de responsabilidade diz o que para nós? Podemos nos endividar para longo prazo em até 120% da nossa receita. Então, São Caetano tem condição de se endividar. Se a nossa receita é de 1.400 para esse ano, grosso modo, nós teríamos condição de nos endividar a este patamar mais 20%, a 1,2%. O nosso endividamento ao final do exercício, numa possibilidade de 120%, foi de 14,93%, um índice muito favorável e nos credencia a buscar novos recursos de longo prazo para fazer grandes investimentos no município. Aí nós procuramos trazer um quadro resumo, os importantes indicadores do município. E aqui eu acho que a gente sintetiza bem o que era, como estava em 31 de dezembro de 2016 e como chegamos ao final de 2017. Aqui é uma análise, a gente procurou colocar apenas um quadro, muita informação e de uma forma, apesar da quantidade de números, de uma forma bem simplificada. Em 31 de dezembro de 2016, a receita corrente líquida do município era de 1.240. Em dezembro de 2017, foi praticamente a mesma, 1.240, variando ali na casa das milhares. Portanto, a nossa receita permaneceu estável. Mas quando a gente olha a despesa com pessoal, nós saímos de uma despesa de pessoal em dezembro de 2016 de 60,54% do orçamento para 44,78% do orçamento. Um ajuste duro, mas que agora se consolida em termos de resultado final. Trouxemos para São Caetano um índice, não é um índice confortável, mas é um índice aceitável de despesa com pessoal. A dívida de longo prazo, dívida consolidada líquida, 14,22% em 2016, 7,24% em 2017. Disponibilidade de caixa, ou seja, o que eu tenho em caixa menos o que eu tenho a pagar já em curto prazo. Dezembro de 2016, 0. Dezembro de 2017, 78.832.393,76. No quadro abaixo, 2016, arrecadação, 1.211. Despesa, 1.244. Logo, 33 milhões de reais de resultado negativo, déficit de 33 milhões de reais. 2017, arrecada 1.247, despesa 1.111, logo resultado positivo, superávit orçamentário de 135 milhões de reais.
Resultado ajustado. O que a gente procurou trazer na última linha desse demonstrativo? Nós mostramos aqui nos slides anteriores que nós já assumimos 21 milhões de reais de despesas de 2016 que não estavam empenhadas. Se esses 21 milhões de reais tivessem sido, como deveriam ter sido, reconhecidos no balanço de 2016 e não assumidos em 2017, o resultado do município em 2016 seria um déficit de 55 milhões de reais. E o nosso resultado seria de 157 milhões de reais. Parece nada. Mas quando a gente fala de uma diferença de 21 milhões de reais, 21 milhões de reais é maior do que o orçamento de uma boa parte dos municípios do estado de São Paulo. Por que pareça. Bom, e aqui, apenas relembrando, né, algumas ações que foram tocadas durante o exercício para melhorar a arrecadação, com destaque aqui o programa da nossa nota, para quem pede a nota fiscal do prestador de serviço. O primeiro sorteio vai ser agora ao final de março. Começamos a fiscalizar, então ao invés de aumentar a alíquota, nós resolvemos fiscalizar aqueles que não estavam pagando. Saímos de uma inércia fiscalizatória para bons resultados fiscalizatórios. Implantamos a fiscalização para bancos, coisa que não se praticava de forma adequada, e estamos conseguindo desde maio do ano passado importantes resultados nesse segmento. Conseguimos melhorar a nossa classificação de risco. São Caetano figurava nos bancos, na hora de pedir empréstimo, de pedir recurso, figurava como um captador com relativo risco de inadimplência. Infelizmente, em 2016, o risco, a classificação do município na escala de A era classificação C. A gente conseguiu reverter isso no Banco do Brasil com uma classificação A. Conseguimos captar recurso para lançar fibra ótica na cidade, para construir infovia, para conseguir botar outros projetos aí, para acabar com a ligação com gasto telefônico entre os prédios públicos. Vamos ligar por VoIP. Tem outros empréstimos em andamento. A partir do momento que o município melhora a sua classificação de risco, as portas dos bancos de investimento se abrem, e estamos com importantes frentes aí no BNDES, com o nosso PEMAT, na Desenvolve-SP, com várias cartas já protocoladas, no Banco do Brasil, no Programa de Eficiência Municipal. Nesse banco, especificamente, fomos o primeiro município do estado a conseguir captar. No Avançar Cidades, que são linhas voltadas para saneamento básico, para grandes investimentos na área ambiental. Enfim, quando se melhora os números financeiros, é duro a gente falar de medidas austeras, de medidas que são impopulares, de medidas de aumento de arrecadação, de contenção permanente de despesa. No momento parece, e não pode deixar de ser difícil de enfrentar tal tema, mas os resultados, olhando para a conjuntura do município, com interesse público e não com interesse particular, mas com interesse da coletividade, isso se mostra muito positivo na medida em que o município começa a ter possibilidade de investimento e de melhoria da qualidade do serviço até então prestado. Encerro aqui a minha exposição. Espero ter sido claro na medida do possível, já que é uma matéria muito técnica, e me coloco à disposição para todos e todo e qualquer questionamento. Muito obrigado, presidente. Antes de abrir as perguntas, eu quero também agradecer a presença da Tatiana Moretti, da assessoria técnica do Executivo, a Patrícia também é diretora administrativa aqui do Legislativo, e o vereador presidente desta casa, Pio Miel, e o secretário também, João Manuel da Costa Neto, nosso secretário de Cultura. Agora eu vou abrir as perguntas aqui para os vereadores. Depois eu passo se algum secretário, alguma autoridade aí também presente, público presente, para as perguntas, tá? O primeiro vereador é o
Marcos Fontes. Bom dia a todos, senhor secretário Jefferson, presidente da mesa, nobres vereadores, secretários, na pessoa do professor Silvio Micciotti, público presente e imprensa. Parabéns, logicamente, pela explanação, né, Jefferson, como sempre, bem didática e atendendo a exigência da Constituição Federal, né, pela audiência pública e a participação popular. A dúvida é pouca, coisa rápida. Lógico que houve um contingenciamento nesse período todo, que, como você falou, um remédio amargo, mas não tinha outro jeito de fazer. Primeiro, queria saber se há ainda previsão de mais contingenciamento. E, logicamente, isso ou contingenciamento ou diminuição da despesa, apesar do superávit. E se há previsão, como a gente, lógico, teve o programa da nota, a nossa nota e outras coisas que foram feitas pela Secretaria da Fazenda, aliás, parabéns. Se o ICMS, que é o grande orçamento da cidade, previsão também de aumentar, quanto mais ou menos. E se eu entendi bem, naquela explanação aqui da resultado primário consolidado, se o nosso superávit de fato é isso, em torno de 10%, porque nós sabemos que com 10% já nos gera alguma alegria e talvez previsão de investimento em todos os setores, né? Inclusive hoje nós temos praticamente o orçamento gasto em tanto saúde como educação, atende a Constituição Federal, em torno de 25% a saúde e o 28% a educação. Se é isso mesmo, 10% superávit, e há ainda, logicamente, alguma gordura para crescer mais ainda. E uma outra dúvida só, lá atrás, onde fala-se inclusive do valor de 50 milhões pelo executivo, e aquela devolução, ela está entra nesse superávit, não dá para considerar como superávit ou não? Isso, porque foram 50 milhões, foi devolvido quase 10 milhões, né? De onde que ela entra aqui no orçamento? Obrigado. Obrigado, vereador. Eu vou do fim para o começo. A devolução é efetivada pelo Poder Legislativo, ele entrou sim, computou. Quando o Poder Legislativo devolve recursos, ele vai diretamente para a conta de tesouro do município, e assim foi feito. E a equipe financeira da casa encaminhou a transferência, a gente reconheceu e com muita alegria computou ao resultado do nosso exercício, sem sombra de dúvida. Isso é investimento para 2018 e contingenciamento para 2018. Nós temos um compromisso que não se altera em 2018, que é o de austeridade no custeio da máquina. Nós não vamos abrir mão disso. Nós temos aqui um anúncio de contingenciamento de 12% já para 18%. Nós vamos realizar esse contingenciamento. Não são mais os 26% do ano passado, mas necessário 12% nesse ano por algumas variáveis. É bem provável, por uma mudança de âmbito federal na arrecadação do ISS, sobretudo nas atividades financeiras, que a gente tenha uma significativa perda arrecadatória para 2018 e alguns outros impostos que esperávamos ter um crescimento ligeiramente acima do que realmente deve acontecer. Então nós vamos lançar a mão de um contingenciamento da ordem de 12% do orçamento, isso vai acontecer nos próximos dias. Da outra ponta, nós vamos e colocamos já à disposição da administração 50 milhões de reais de investimento para 2018. Então contingencia a despesa com custeio, com água, luz, telefone, com o dia a dia da máquina, para reverter em investimento. Nós temos um compromisso de entregar o plano de governo compromissado lá em 2016. O primeiro ano foi ano de ajuste, ano de colocar a casa em ordem, o segundo ano em diante, ano de investir. Então, está previsto no orçamento de 2018 um volume de 50 milhões de reais de investimento com dinheiro próprio, sem depender de ninguém.
Não abrimos mão disso. Contingência 12, inverso 50. No que diz respeito ao ICMS para o futuro, nós conseguimos reverter a queda do nosso índice de participação. Em 2016, o município de São Caetano perdeu 10% de participação do ICMS. Em 2017, a gente conseguiu avançar quase um ponto percentual. É nada, mas quando a gente olha para 350 milhões de reais, é dinheiro. Conseguimos reverter a curva de queda. Na questão das empresas, é aquilo que eu disse no decorrer da explanação, nós começamos a fiscalizar as empresas. E detectamos que não era nada de malversação, as empresas estavam declarando algumas informações de forma equivocada para o governo do Estado de São Paulo e prejudicando a participação do município no bolo do ICMS. É uma questão muito técnica, mas eles estavam informando de tal forma que não se reconhecia para São Caetano a participação daquele imposto. Nós imediatamente corremos atrás desses casos, como eu disse, montamos a equipe e já temos resultados que nos favorecerão muito de 2019 em diante. Importante dizer que ICMS sempre dá resultado no segundo ano seguinte. Então é trabalho de Estado, não é trabalho de governo, é trabalho de Estado, é trabalho para perpetuar. Por isso nós montamos a equipe de Estado, buscamos gente de concurso e colocamos para tomar conta disso. Além disso, como é de pleno conhecimento, vem aí o investimento da nossa representante da cadeia automotiva, que é o investimento que a General Motors está implantando no município, que o professor Silvio Micciotti muito bem acompanha, que não só me traz imposto em cima do empreendimento em si, bem como certamente vem para aumentar bastante o volume de ICMS decorrente da ampliação da capacidade produtiva da planta de São Caetano. Então, o cenário para ICMS de médio e longo prazo é muito favorável. Talvez não resolva o nosso mandato, não, mas fica para a cidade um legado aí, tanto pelo investimento trazido pelas empresas que estão aqui, bem como pelo trabalho interno da área fiscalizatória na recomposição da matriz arrecadatória. Okay? Próximo vereador, César Luiz. Bom dia, secretário, bom dia, presidente, bom dia, colegas, público. Jefferson, mais uma vez, parabéns pela transparência e pela explosão das informações nos slides, que fica sempre muito bem claro, apresentação muito boa. Senti só falta de um slide, que é os principais projetos previstos para 2018, mas acho que isso deve estar ainda sendo discutido, talvez na próxima a gente tenha eles aí. Jefferson, eu tenho duas perguntas rápidas. A primeira é com relação aos restos a pagar. Pelo que eu entendi, já foi quitado em 2017 94 milhões e tem aberto 69 milhões. Queria saber se a gente tem uma meta para isso, para zerar isso daí. Realmente, o termômetro da rua está muito bom. A gente escuta muito que as negociações estão em andamento, estão sendo feitas, estão sendo cumpridas, mas é legal a gente ter ideia de uma meta disso daí. A segunda pergunta que eu tenho a fazer, eu tenho uma ideia da resposta, mas é o seguinte: a Câmara Municipal, no ano passado, fez a lição de casa, o presidente Piuiello, que está por aí também, nós fizemos um contingenciamento muito grande aqui e fizemos uma devolução na ordem aí de 10 milhões. Esse dinheiro que voltou para o caixa da prefeitura, ele teve uma destinação específica ou ele voltou para o bolo geral e foi ou vai ser diluído com os gastos rotineiros? Essas são minhas duas perguntas. Obrigado. Obrigado, vereador. O primeiro projeto para 2018 nós vamos trazer na audiência de maio. Como eu disse, essa audiência é para falar do passado, vamos falar de 17. Em maio, nós temos que já prestar contas aqui do que aconteceu entre janeiro e abril. Aqui fica o compromisso de trazer não trazer o que é importante para casa a nível de conhecimento do que está sendo realizado no corrente exercício. Na questão de reais a pagar, eu queria aproveitar a sua pergunta para mostrar um destaque nos números da prefeitura.
Inclusive a própria imprensa divulgou um superávit na ordem de 33 milhões de reais. Só que quando a gente vai para as peças de planejamento, isso não fica muito claro. Por quê? Quando a gente olha o que está publicado, ali são dados que trazem prefeitura, câmara e todas as fundações e autarquias do município. Então, e aquilo é um modelo engessado, não consigo. Vamos fazer um recorte só prefeitura e mostrar qual é a realidade ao final do exercício. Se eu olhar exclusivamente para a prefeitura, nós terminamos o exercício de 2017 com 69 milhões a pagar. Nós assumimos com 150. No meio do caminho apareceu mais 21. Um pelo outro, a conta final foi de 69 milhões de reais. Aqui olhando exclusivamente a prefeitura. Repito, não aparece isso nas nossas publicações. Ok. Só que dentro desses 69 milhões, nós fizemos um trabalho de, mais uma vez, de buscar recurso onde havia algum risco de sonegação, de evasão fiscal. Nós encontramos dentro do rol dos nossos fornecedores um determinado fornecedor que nos devia. E é uma quantia muito alta, uma quantia considerável. Era uma fiscalização que a gente levou o ano todo de 2017 para constituir, trabalho duro, até onde a gente acompanhou, já tem um processo de mais de 9 volumes, é uma discussão muito grande, muito técnica, e esse fornecedor, dentro dos meus 69, ele representa 48. No entanto, até a última apuração que foi feita, ele já nos deve 60. Ou seja, até que se prova o contrário, até que se termine as apurações, nós não vamos pagar nada para ele. Porque há uma firme possibilidade de compensar esse débito. E tem uma lei municipal que nos atribui essa prerrogativa. Estamos nesse momento, agora em meados de março, nós teremos já uma reunião da própria Procuradoria do município, com a equipe jurídica do fornecedor, para chegar, tentar equacionar isso e não precisar demandar isso judicialmente. O fato é que, dos 69 milhões que a gente terminou devendo, se eu excluir esses 48, sobra 20. E nós terminamos com 49 milhões em caixa. 49 milhões para 20 está aí 29 milhões de reais, que foi o nosso resultado, isolando apenas a prefeitura. Pela primeira vez um resultado positivo nesses últimos anos. Mas e se a negociação não der certo, se a justiça... Ok, cada agonia é seu dia, né? Nós estamos trabalhando com as variáveis que se apresentam a presente. O fato é que conseguimos terminar virtualmente com um resultado positivo do município depois de alguns anos. No que diz respeito à devolução da Câmara, a devolução foi extremamente bem-vinda, e foi um número histórico, pelo que se levanta, foi a maior devolução aí dos últimos anos, ou de todos os tempos. Esse recurso ele entra e vai direto para a conta do Tesouro, e não poderia ser diferente. Eu não posso dar nenhuma vinculação a nenhum recurso para vinculação que não existe na Constituição Federal. Então a Constituição não diz que aquele dinheiro que saiu do meu tesouro precisa voltar ou para a saúde, não, ele tem que voltar para o tesouro. Então não poderia ser diferente encaminhar para nenhuma área setorial. Ele veio, entrou nas contas do município e nos ajudou muito, sobretudo nos compromissos que são muito pesados no final do ano. 13º, férias, o abono dos nossos profissionais da educação, cultura e esporte, enfim. Então ele veio, saiu do Caixa Geral e voltou para o Caixa Geral. Okay? Próximo, vereador Jander Lira.
Bom dia aos colegas aqui presentes, senhor presidente, senhor secretário, público aqui presente, senhores secretários do município. Bom, eu tenho perguntas do passado e do futuro. Sobre o futuro, se o secretário puder responder hoje, tudo bem, se não, o futuro vai dar o tempo necessário para a resposta. A primeira que eu ia fazer sobre o passado, de certa forma, o senhor já respondeu, que é o famoso superávit que foi divulgado pela imprensa o ano passado, dos 30 milhões. Mas parece que é um superávit, de certa forma, ainda virtual, na medida que vai depender da negociação, de se confirmar. Mas aí me vem uma dúvida, se o senhor puder já esclarecer em cima disso. O que o senhor fala aqui na planilha da evolução de gestão fiscal, há um resultado ajustado de 157 milhões. Quase a última planilha. A pergunta é, isso de fato, financeiramente, esse ajuste, como é que a gente pode enxergar? Durante a sua colocação, me veio também outros questionamentos. O senhor fala que os 28% da educação é só o ensino fundamental, o que é constitucional para o município. Mas eu fiz uma sominha, e se o senhor puder me clarear, eu agradeceria. Eu somei o índice apurado de pessoal, 44,78, mais o do Legislativo, 2,95, mais a da Saúde e da Educação, dá 101,52. Então, eu não entendi porque esse não bate. Nós ultrapassamos 100%, é isso, por isso que... E outra dúvida, quando eu vejo que as transferências correntes são de fato cota parte do FPM, não é isso? E do ICMS, E a queda é muito grande, de fato elas não caíram tanto. Então, o que é que tem mais nessas transferências correntes? Sobre o ICMS, aí vem uma questão do futuro, o senhor já até adiantou, que de fato o ICMS de hoje, do ano passado, vai se refletir esse ano, que tem aquela cota que o governo faz, e nos próximos. E aí eu andei fazendo uma pesquisa na Receita, e o ano passado fechou com aumento do IPI em 43,5% da arrecadação federal. Isso vai repercutir no FPM, 12,5% foram as vendas de automóveis a mais em valores reais o ano passado. E o automóvel é base da nossa arrecadação, principalmente na venda interna. Isso é venda interna, externa não, porque não tem imposto. E o automóvel, mas os combustíveis, como o senhor economista sabe, são bens complementares. Quando aumenta um, necessariamente aumenta o outro. E o combustível também é um fator fundamental na construção do ICMS e também da nossa arrecadação. Isso mostra que, de fato, temos perspectivas boas para o futuro. Então, seria sobre as planilhas de forma geral que eu queria fazer essas observações, se o senhor puder esclarecer. Sobre o passado, aliás, sobre o futuro, perdão, não, ainda tem uma sobre o passado. Sobre o passado, na última audiência, aí foge um pouco até eu acredito, da responsabilidade de Vossa Excelência. O senhor, quando na audiência passada, eu coloquei acerca da renovação dos computadores, da rede de informática da educação, e o senhor afirmava que já existe um processo de licitação. Eu faço essa pergunta em razão de que a informação que me chega da escola, em qual eu ministro aula, é que se vai trocar apenas os computadores administrativos. E lá na escola que eu trabalho, Alcina,
tem 5 laboratórios que estão extremamente ultrapassados, precisam é uma escola técnica, precisa da renovação desses computadores. O próprio prefeito, em certo momento, nessa frase, o líder saiu, eu ia dizer que concordo com a opinião do prefeito. Nesse momento, quando ele afirmou que a saída para a crise é um investimento no ensino técnico, eu acredito nisso também, e é necessário então esse investimento na questão da renovação dos laboratórios da escola. E a informação que nos chega é que não vai ter computadores para estes laboratórios, mas para apenas a parte administrativa. Então, se o senhor pudesse adiantar, eu ficaria extremamente satisfeito. Outra pergunta agora é sobre o futuro, mas ela está bem no presente, né? O prefeito, ontem, se eu não me engano, informou que vai implementar o abono dos professores novamente. A pergunta é: esse abono vai sofrer reajuste ou os valores permanecem nos valores do ano passado? E por último, é uma pergunta um pouco, vamos dizer assim, mais complexa, talvez Vossa Excelência não consiga responder, mas como é a discussão da ordem do dia e muito munícipe tem me questionado e eu não consigo explicar, é sobre a questão da taxa do lixo. Em 2017 foi executado, aliás, em 2016 a execução foi 44 milhões e 900 mil reais. Em 2017 a execução chegou a 50 milhões e 900 mil reais. Ocorreu um aumento de 6 milhões, representando 13%. Para 2018, segundo o documento da FIP, que nos foi encaminhado quando da votação, a previsão é de 61 milhões e 900 mil reais. Ou seja, há um aumento real de 11 milhões, o que dá 21%. Há informações da sua parte, apesar de que, na verdade, a responsabilidade é da Companhia de Águas, de Saneamento da cidade, a razão desse aumento significativo, bom, seriam os meus questionamentos. Como eu falei, acredito que alguns o senhor poderá responder hoje, outros talvez seja impossibilitado. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Eu acho que eu anotei todas aqui. Primeiro dizer, eu não sou economista, tá? Eu não tenho longe de mim essa condição. Meu negócio é mais e menos, tá? Análise de tendência não é a minha praia. Vamos lá, questão do superávit. Quando anunciada a questão do superávit, a gente fala de superávit virtual, não vamos criar termo novo aqui, nem. Do ponto de vista fiscal, houve um superávit na máquina como um todo, que é o que está publicado aí. Quando a gente recorta a prefeitura, nós ficamos com 49 milhões, com 95 milhões em caixa e com 69 a pagar. Quando a gente aprofunda a discussão, a gente retira disso aí o que ficou em resto a pagar, o que são ajustes extra-orçamentários, aquela conta que não é nossa, dinheiro que tem em caixa, mas que não é nosso. Nós chegamos sim a um ligeiro déficit, que é o que está reconhecido nas peças de planejamento. Só que a partir do momento que eu, como secretário da Fazenda, e há uma lei municipal que me dá a prerrogativa de realizar isso, eu tomo conhecimento de um fornecedor meu que me deve, eu tenho por obrigação que apurar ambas as situações. E, se o caso, encaminhar para uma compensação tributária. E não foi feito só com ele, não. Nós temos mais alguns fornecedores que, se eu atrasar o pagamento dele por um dia, eu recebo uma cobrança. Mas quando a gente levanta o passivo, ele vê que eles têm importantes valores em favor do município. E nós imediatamente partimos para a linha da compensação. Se vai lograr êxito a nossa
tentativa de compensação, só o tempo e a justiça, talvez a justiça, conseguirão nos dizer. Mas eu não tenho outra alternativa que não seja bloquear o pagamento do passado e apurar o passado em detrimento do que ele me deve. Eu não tenho outra alternativa que não seja isso, e assim a gente fez. Quando a gente ouve a Procuradoria do Município, ouve a nossa equipe de fiscalização e verifica o posicionamento dos tribunais numa eventual demanda do nosso gênero, nos dá uma relativa tranquilidade de que a gente, do nosso crédito com essa empresa, ser levado a êxito. Se o nosso crédito é levado a êxito, logo o nosso débito está devidamente quitado. Então, o trabalho foi feito. Talvez na nossa próxima audiência, ou na audiência de setembro, a gente já consiga trazer informações já concretas de como se deu o encaminhamento dessa questão. Então, sim, nós temos 33 milhões, se houver o desconto de algumas outras consignações, podemos chegar até 40 milhões de um considerado superávit, mas a gente não se dá por satisfeito e também não vamos criar nenhuma ilusão ou qualquer número que depois não se comprometa lá na frente. É preferível a gente trabalhar num ligeiro déficit, e se ali na frente, quando a gente concluir essa negociação, a gente conseguir cravar esse resultado, a gente publica isso e traz de forma oficial à casa. Independente dessa negociação, foi o que a gente procurou no ajuste fiscal viabilizar para esse ano, mais 12% de contingenciamento e 50 milhões de investimento. Então foi esse o cenário que se plantou. No que diz respeito à despesa com pessoal, mais despesa com saúde, despesa com educação, foi muito boa a sua pergunta, eu me comprometo, inclusive, a ser mais didático na demonstração disso na próxima vez que comparecer a essa casa. A despesa com pessoal, ela é medida sobre a receita corrente líquida. É uma base. A aplicação no ensino e em saúde, ela é calculada sobre outro tipo de receita, que a gente chama de receita constitucionalmente vinculada. Então, é impossível a gente comparar um percentual com o outro. Primeiro, porque as bases de receita são diferentes. E segundo, porque um índice está contido no outro. Quando eu olho o índice de pessoal, dentro desse índice de pessoal tem o pessoal da educação e tem o pessoal da saúde. E quando eu olho o índice da educação, aqui dentro tem um componente que é o pessoal da educação. Então, é como querer comparar madeira e pedra. É impossível a gente chegar nesse nível de comparação. Ok? Transferências correntes. Sim, percebemos uma queda grande, uma frustração muito grande nas transferências correntes. Aí, eu não quero ser indelicado aqui de querer remeter a OAB, até porque eu não estava, nem estava no município. O que a gente detectou é uma superestimativa dessa linha. Pela série histórica, ela não aconteceria. Então, houve um deslize ali, algum equívoco na hora de mencionar a expectativa de arrecadação para 2017. Não receberíamos todo aquele valor, até porque o ICMS vinha de queda, o fundo de participação vinha num cenário ruim, e quando a gente contingenciou, essa inclusive foi uma grande receita contingenciada. Tá? Perspectivas futuras de ICMS e veículos, o senhor está coberto de razão, temos sim boas perspectivas. Há quem diga que para 2020 teremos aí um incremento de 15% na arrecadação. Isso é um número extremamente importante, significativo, estamos falando de mais de 50 milhões de reais, e ao que tudo indica, caminha para acontecer. Vem aí um novo cenário do ponto de vista nacional, vem um aceno para importantes reformas que o país demanda, e se a economia nacional vai bem, é por tabela que a nossa também vai. E quando a economia nacional vai bem, é certo que os dois segmentos principais do nosso ICMS estarão bem, que é a cadeia automotiva e o mercado do petróleo, como o senhor bem destacou. Então, as perspectivas são boas, tanto pelo cenário nacional, quanto pelo dever de casa local. Nós estamos fazendo nosso dever de casa. Estamos fiscalizando. Na questão dos computadores, como o senhor já tinha me perguntado no nosso último encontro aqui, eu trouxe algumas informações, e até para a gente melhorar a qualidade
dessa discussão. Eu disse aqui que a gente estava lançando sim um projeto de fibra ótica para a cidade, foi licitado, assinado, a ordem de serviço foi dada no início de janeiro e está em plena execução. Em plena execução. Nós teremos até o mês de junho 97 quilômetros de fibra ótica implantada no município, interligando 146 próprios municipais, 5 praças para distribuição de internet ao público, e a partir daí a possibilidade de implantação de câmeras, como bem destacado ontem aqui na indicação, requerimento, corrija como for, a partir daí uma possibilidade de melhorar significativamente a qualidade das informações municipais que estão sendo transacionadas nesse ambiente. Lembrando que existia uma infovia no município, ela foi descontinuada na gestão anterior e nós estamos reconstruindo nessa gestão. Apesar de não ser da área tecnológica, a área tecnológica está com a doutora Silvia, eu não quero nem ir com o professor Silvio, não vou delongar, mas eu conheço o projeto porque faz parte do financiamento junto ao BNDES, que tem a ver com a parte tributária. Então, coincidentemente, eu estou ao par do que está acontecendo. Recebemos a prefeitura sem contrato para alocação de computadores, nós não tínhamos. Estavam todos, mas absolutamente todos os computadores da prefeitura irregulares. Licitamos, assinamos contrato, as máquinas estão neste momento sendo substituídas por máquinas novas, já que há 4 anos essas máquinas não sofriam nenhuma manutenção. Nós estamos passando neste momento pela realocação das máquinas, requalificação desses equipamentos, atualização de enfim, melhorando também essa parte importante para nós no desenvolvimento do nosso trabalho, sobretudo das áreas administrativas. Especificamente, para o local que o senhor, a cada audiência nos questiona, levantei junto à Secretaria da Educação, foram encaminhados 45 computadores para lá no ano passado. São computadores novos? Não. Mas a Prefeitura não comprou um computador novo durante 2017 para nenhuma secretaria ou área. Então não houve nenhuma melhoria disso em lugar nenhum, e a escola do qual o senhor faz parte não é exclusiva nesse cenário. Estamos todos usando da mesma plataforma. Importante dizer que nós recebemos agora, coisa de dias, uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ao prefeito, dizendo o seguinte: prefeito, o senhor está investindo em educação superior e média, e a sua obrigação é no infantil e no fundamental. Abstenha-se de fazer investimentos enquanto houver demandas no infantil e no fundamental. Recebemos agora, a coisa de dias, a Procuradoria ainda está tratando, interpretando e vai expedir recomendação para nós. Então, quem nos fiscaliza também começa a colocar alguns parâmetros que vai nos limitar e vai nos impedir, às vezes, de aplicar questões que eles se aplicavam antes. Além disso, o momento econômico não é o mesmo que 5 anos atrás, está vendo? Nós estamos vivendo um outro momento, não é exclusividade de São Caetano. Então, na questão de equipamentos, o que vai ser encaminhado para lá talvez não lhe atenda, ou não atenda aos anseios daquela comunidade, mas é o que a gente tem, de forma bem clara. De forma bem clara. E é o que todas as demais escolas do município estão utilizando. Abono. O prefeito anunciou ontem, um encontro com o pessoal da área educacional, um evento do primeiro dia do ano letivo, um abono em 11 parcelas. O ano passado, nós encaminhamos 11 parcelas de forma inédita. No entanto, 2 parcelas ficaram da gestão anterior. Então, nós assumimos as 2 e pagamos 9. Totalizamos 11. E desde então, desde o ano passado, o prefeito disse: olha, vamos fazer um esforço para manter as 11, para não voltar para 10. A Secretaria da Educação preparou uma primeira proposta, não coube no orçamento, estamos também com limitações orçamentárias, e ainda não está fechada a questão de valores. Valor ainda não está fechado a quantidade de parcelas. O que nós estamos fazendo agora é, a partir da quantidade de beneficiários, do perfil de cada um, de quanto cada um receberia, fazer com que todo esse valor caiba no orçamento que a gente tem disponível. Okay? Mas isso muito em breve vai vir para a Câmara, para vocês apreciarem.
noticiário e vocês certamente tomarão conhecimento. Taxa do lixo. Taxa do lixo é assunto para a próxima audiência. A menos que a gente esteja falando da taxa do lixo de 2017. Perfeito, vamos falar. Eu quero me resguardar aqui de não entrar muito na celeuma de 2018. Primeiro que eu estou sendo indelicado porque não está sob gestão da prefeitura mais. Mas não me esquivo de responder no momento oportuno, sem problema nenhum. Ou de buscar onde quer que esteja a informação e devolver para a comissão, como sempre foi. A questão da taxa do lixo até 2017 é que, primeiro, em 2017 a expectativa era arrecadar 54, arrecadou 50, como inadimplência. Pois bem. Segundo, que o contrato foi transferido para o SAES e nos obrigava a fazer a arrecadação dentro do carnê do PTU, apurar, passar a lei na Câmara que me autorizasse a encaminhar o dinheiro para quem de fato e de direito está gestando esse serviço. Então tinha um componente operacional que requer muita responsabilidade, que é dinheiro público, que é dinheiro que não é da administração direta. A partir de então seria de direito da administração indireta. Além do próprio descompasso entre receita e despesa. Tá. É inevitável e é óbvio que toda e qualquer mudança vai provocar descontentamento, sim. Eu também não gosto de pagar imposto. Quem falar que gosta de pagar imposto merece um prêmio, porque não vamos criar um cenário aqui que não é. Ninguém gosta disso. Ninguém. O objetivo foi reequilibrar essa balança. O objetivo foi pegar alguns grandes geradores do município e que estavam sendo cobrados como pequenos geradores e pegar alguns segmentos do município, por exemplo, segmento saúde, que tem um custo elevadíssimo de recolha e tratamento desse resíduo e não estava sendo taxado pelo valor correspondente. Tá. Como é que a gente descobre sobre o problema? Muitas das vezes é só na prática. Então não vamos dizer que não há problema, que não tem dificuldade. Tem. Mas nós estamos inteiramente à disposição para entender as dificuldades e tratá-las desde que viáveis, do ponto de vista legal, financeiro e jurídico. Técnico, financeiro e jurídico. O número de reclamações protocoladas é pequeno. Muitas das reclamações diz respeito a isenções e as isenções estão mantidas, então a própria Fazenda está informando o SAESA para corrigir isso já nas próximas contas. Então, vereadores, se há algum pleito pontual, alguma questão pessoal, também inteiramente ao final aqui eu pego o caso, levo, me comprometo a dar retorno. Na última audiência teve um pessoal que estava com algumas questões pensando, retornamos para todos. A gente leva e traz o retorno e traz a resposta conforme ela for demandada. Em maio, eu acho que é um ambiente propício até para a gente mostrar o comportamento arrecadatório e o comportamento da despesa efetivo de 2018 pós-mudança. E aí trazer dados concretos e a gente discutir com mais substancialidade. Que me recordo, eu respondi tudo, vereador. Se tiver mais alguma coisa, estou à disposição, tá bom? Obrigado. Vereador Dr. Cristiano Gomes. Bom dia a todos, bom dia meu amigo Jefferson, secretário, presidente, demais vereadores. Queria cumprimentar na pessoa do professor Silvio Minciotti e todos os demais secretários aqui presentes também e a população em geral. Primeiro eu quero te dar o parabéns pelo didatismo, pela uma apresentação pedagogicamente muito produtiva para quem não é da área do economês. Sei que você não é um economista, mas te confesso que cada dia me surpreende mais a sua capacidade de sintetizar para um linguajar muito apropriado para quem não é da área entender. Então ficou muito claro para mim a evolução e a gente, quando esteve na Secretaria da Pessoa com Deficiência, percebeu a sua seriedade nessa gestão, mas mais que isso agora é comprovado em números, e quanto a números não há argumentos. Então é fantástico essa evolução, o compromisso do governo com investimento, por exemplo, na área da saúde, 90 milhões a mais de investimento em saúde
é mais que o orçamento total de uma cidade do ABC, tipo Rio Grande da Serra, que é em torno de 60 milhões, que na saúde anual lá é investido em torno de 18 milhões, ou seja, 2 milhões por ano, por mês. E óbvio que a gente não pode comparar a questão de receita, a questão de per capita, questão de população, mas é um dado que tem que estar na cabeça da gente que é feito um investimento a mais, sendo que dos 241 milhões investidos em saúde, 200 milhões são por recursos próprios do município, sem outras fontes fora, que no caso seria 41 milhões. E que essa representação a mais, isso representa 60% a mais do que a lei obrigaria o município a investir. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa para quem sabe, apesar de todo o subfinanciamento do SUS nesse país ao longo de décadas, é um compromisso que se tem e é inegável, no contexto, a gente admitir que realmente há esse investimento, esse esforço da equipe da doutora Regina Maura, do prefeito e do nosso vice-prefeito, no sentido de estar melhorando a condição de saúde do município. Bem como na educação, onde a gente vê 26 milhões a mais investidos em saúde. Quero cumprimentar pela, que eu sei, de sua seriedade no sentido de se cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Quando a gente vê aqui em torno, teria que ser 1,2%, 120%, e a gente está falando de 14,9%, menos, um pouco mais que 10% disso, né? Mas mostra o compromisso e a seriedade. Eu sou testemunha disso ao longo dos 9 meses que estive à frente da SEDEF. Então é fundamental ter isso, como você bem disse, Jefferson, apesar de algumas questões impopulares, uma redução com despesa de pessoal de 26%, é fantástico isso aí. Quero te pedir para que não esqueça, eu sei que você não esquece, mas que continue com a sua sensibilidade para a maior minoria do mundo, que são as pessoas com deficiência. Você sabe que a SEDEF é uma secretaria pequena, que a Fundação Annie Sullivan precisa muito de apoio da municipalidade para estar desenvolvendo e ampliando os projetos que ela desenvolve e na própria Secretaria da Pessoa com Deficiência também. Então, quero te dar os parabéns em relação a isso. Só aqui na cidade de São Caetano, segundo o IBGE 2010, 45 mil pessoas têm algum tipo de deficiência. A gente está falando quase 1/3 da população. Ah, mas eu não vejo isso na rua. Claro que não, porque a gente tem os índices, né, entre leve, moderado e grave. A gente tem tendência só a enxergar o que é grave, mas a gente sabe que isso não é verdade. E a única pergunta que eu teria é, dentro dessa planilha que você apresentou, da apresentação na dívida consolidada líquida, onde a gente fala justamente desse endividamento de 14,93%, se tem um paralelo em relação a 2016, sei que não é objeto de hoje específico, mas para a gente estar fazendo uma comparação dessa evolução 16, 17, é só uma curiosidade minha mesmo para estar apontando. No mais, quero te dar os parabéns pela brilhante apresentação aí. Muito obrigado. Doutor Cristiano, obrigado. Trabalhando junto, enfim. Elogio de amigos que não conta muito, viu? Mas desde já agradeço. A questão da dívida, havia sim uma dívida de longo prazo de 192 milhões de reais em 2016. Tá. Como muito bem claro, é dívida de longo prazo. Eu não preciso ter dinheiro hoje para pagar isso. No entanto, se eu não tiver dinheiro hoje, o meu índice primário, meu resultado primário, é muito ruim. Porque quando eu tenho dinheiro hoje para suportar a dívida de amanhã, isso para o mercado financeiro, para o mercado que nos empresta, que nos avalia, indica resiliência, indica capacidade de pagamento lá na frente, sinaliza um bom cenário de médio e longo prazo. Isso não existia, né? A gente recebeu um déficit de curto prazo ou uma dívida lá contratada. E é uma dívida sagaz, porque quando a gente assina uma operação de crédito, no primeiro momento em que a gente não paga, há o sequestro dos nossos recursos. Então, o banco não alivia. Então, não há alternativa, é pagar ou pagar. Um outro componente grande dessa dívida são os precatórios. Os
Cada são questões aí históricas, não vou dizer do município, são questões históricas do país. São várias as tentativas constitucionais de se organizar esse tema. Tivemos, nos últimos 10 anos, nós tivemos pelo menos 4 emendas constitucionais voltadas a esse tema e não conseguem pôr fim a essa discussão. Em meio a tanta complexidade desse tema, se a gente olhar, por exemplo, o nosso vizinho Santo André, tem o maior volume de precatórios proporcional do país. Talvez equipare-se à cidade de São Paulo. O nosso número ainda assim é confortável. Por quê? Porque nós recebemos algumas parcelas de precatório em aberto, pagamos, deixamos as coisas inteiramente em dia durante o exercício de 2017, e a gente sai de 192 milhões de dívida para 185. E a gente sai de disponibilidade de caixa de 0 para 78. Então, para quem nos olha, uma análise de credibilidade do município, a gente saiu de uma nota C para uma nota A. Na Secretaria do Tesouro Nacional, a gente sai de uma nota C e deve ir para uma nota B ou A. Isso abre as portas para pegar dinheiro no BNDES, para pegar dinheiro na Caixa Econômica, para pegar dinheiro no Banco do Brasil, pegar dinheiro no Banco Mundial, no BID. As portas estão abertas a partir do cenário de credibilidade. Então, são questões que não são tangíveis à comunidade. A população não precisa saber, ou às vezes não sabe, do quanto é importante a austeridade no gasto para fazer gordura e conseguir suportar os compromissos de médio e longo prazo do município. E nós não vamos arredar o pé disso, tá? Então, se há um componente, sim, há um componente 16 que a gente conseguiu melhorar para 17. Próximo vereador, Olinto Voltarelli. Bom dia a todos, presidente, secretário Jefferson, nobres pares, público presente, imprensa, a figura da nossa secretária Silvia Campos, cumprimentar os secretários que aqui estiveram presentes. Quero apenas parabenizá-lo aí pela brilhante explanação, sempre transparente, com muita competência, e atentar para um número que chamou a atenção, secretário, e parabenizar a sua equipe de fiscalização na retomada aí do equilíbrio dessa variação do ICMS, da ordem de menos 10,33% na tabela da execução orçamentária, para praticamente equilibrar. Isso demonstra aí a importância da parte da fiscalização municipal. Parabéns pelo trabalho e seja sempre bem-vindo a esta casa. Obrigado. Próximo vereador, Eduardo Lidowski. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados. Jefferson, parabéns mais uma vez pela ação que você traz aqui a essa casa. E eu vejo que a cidade ela vem numa linha positiva financeiramente. Espero que continue assim até o fim do ano e nos próximos anos. Eu vejo que você recebeu a cidade com restos a pagar, você que detalhou isso, e recebeu também um resto a pagar que não estava agendado. Eu só quero saber de você assim, você pagou grande parte disso, ficou o saldo a pagar, esse resto a pagar que não estava agendado, isso insere a gestão passada na lei de responsabilidade fiscal, por deixar esse débito sem estar devidamente empenhado. Obrigado, vereador Eduardo Lidowski. Que insere, não há dúvida. A Lei 4.320/64, que é a lei que rege os princípios atuais de orçamentação, tem alguma coisinha, alguma legislação esparsa, vamos falar de alguns decretos de leis, mas a espinha dorsal da execução de orçamento está lá na lei sexagenária, já, na lei 4.320. Essa lei diz o seguinte: pertence ao exercício as despesas nele regularmente empenhadas. Traduzindo isso para uma linguagem mais simples, tudo que eu me compromissei precisa estar reconhecido naquele exercício, precisa estar empenhado naquele exercício. E houve um número muito alto
cancelamentos realizados em 28 de dezembro de 2016. Não vou fazer que nenhum julgamento, até porque não me cabe julgar, e que nos surpreendeu na sequência, na medida que não tivemos transição. Então, entramos num quarto escuro e começamos a apanhar sem saber muito de quem. A partir de um decreto publicado pelo prefeito, os credores foram chamados a reclamam, presente, cobre, e aí a gente começa a entender. Chegamos a um montante de 40 milhões, já inclusive demonstrado em outras apresentações. Conseguimos resolver 21 no exercício de 17. Aí o restante. Vários credores não se dispuseram, não tiveram condição de negociar descontos conosco. Porque a gente criou, tal qual alguns municípios da região, a gente criou uma janela de negociação em que, havendo possibilidade de desconto, a gente fazia um esforço maior para pagar. Para alguns, infelizmente, a margem não era possível, não houve cenário para negociação. Então, esses que não estão ainda negociados, vários deles vão começar a receber no segundo semestre deste ano, em 18 parcelas, entre julho de 2018 e dezembro de 2019, sem desconto, e que estão na linha de baixo aqui, nesses 18 milhões. E tem aqui também um número, é menor, mas existe um número aqui dentro de fraudes. Então o cara não tinha prestado serviço e reclamou, ou não entregou, ou entregou um, cobrou dois. Então teve de tudo nessa apuração. Teve de tudo. E a gente, claro, nós respondemos a partir de 2017, inclusive por esses casos. A gente passa a responder pessoalmente. Então há que ter um esforço muito grande para não gastar dinheiro público com aquilo que efetivamente não tem sido consumido. Então, há sim um cenário de 18 milhões que vai ser quase todo ele liquidado no segundo semestre desse ano e no ano seguinte. E o momento de apuração, aí o município instituiu de forma muito positiva, né? Passou por essa Câmara aqui, por essa casa, a aprovação da criação da Corregedoria Geral do município. É uma estrutura responsável por apurar quaisquer desvios e tem trabalhado muito bem. A doutora Milene tem conduzido com maestria. E as sindicâncias estão sendo realizadas, os agentes públicos à época estão sendo chamados a comparecer e a dar testemunhos, se sabia, se não sabia, se ordenaram, se não ordenaram. Os próprios servidores de hoje, que estavam à época, estão sendo chamados. E concluída a fase que nos é de obrigação, que é encerrar a parte de sindicância, a gente encaminha a sindicância para os órgãos que têm que apurar a responsabilidade, qual seja o Tribunal de Contas, Ministério Público, Polícia de Repressão ao Combate ao Crime, enfim. As instâncias que têm que apurar e o Poder Judiciário julgar. Não vamos entrar nesse mérito, mas o nosso papel está sendo feito. Nós estamos apurando, instaurando as sindicâncias, conclusas as sindicâncias, encaminhado a quem tem o papel seguinte, que é atribuir responsabilidade de julgar o caso. Okay? Para finalizar, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Bom, o próximo é o vereador Edson Parra, mas não se encontra aqui. Então vou passar agora para o público presente, alguém aí, secretário, que queira fazer a pergunta. Posso fazer? A minha pergunta é a seguinte, eu anotei várias coisas aqui, mas só vou fazer uma. Então, eu anotei aqui, por exemplo, tinha pergunta sobre contingenciamento, investimento, empréstimo, fornecedor, Tribunal de Contas. Mas a minha pergunta é simples, aqui na fornecedores, que me chamou a atenção. O senhor explicou aí que tem um devedor muito grande. Então a pergunta é a seguinte, pode dizer o nome do fornecedor ou é um sigilo jurídico? Qual que é o seu nome? Meu nome é Ricardo Costa Cebola. Joia, obrigado, Ricardo. Infelizmente eu não posso falar porque está resguardado por sigilo fiscal. Então ainda é uma informação sigilosa. Então logo demandado judicialmente ou celebrado um acordo, isso vai para o portal de transparência e aí a gente pode divulgar. Bom, obrigado. Alguém mais?
Bom, então, quero agradecer, viu, Jefferson, mais uma vez aí, e certeza aí, depois desse ano aí, né, começar a esclarecer sobre esse ano, agora de 2018 aí, sempre transparente aí e com excelente explanação aí, tirando as dúvidas de todos, tá? Então, nada havendo mais questionamentos, agradecemos a presença de todos e damos por encerrada a presente audiência pública, referente à avaliação da execução orçamentária e o cumprimento das metas fiscais, terceiro quadrimestre de 2017. Obrigado.